verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde inteiro sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Olá, galera Porco Mestre, família Porco Mestre, muito boa noite. A minha alegria, a minha satisfação em poder encontrar com vocês aqui novamente nessa nossa live, nesse nosso espaço tão esperado, sobretudo porque nós estamos sem ver o nosso Palmeiras já tem alguns dias e fica difícil, né? Mas pelo menos agora nos resta a esperança e a alegria de que nós vamos poder desfrutar do Palmeiras a cada 3, 4, 5 dias, porque são vários jogos que vem vindo por aí, então nós vamos matar nossa vontade de ver o nosso Palestra, não é? E agora nós estamos aí às vésperas do início deste Brasileirão 2017, o tão aguardado Brasileirão. Então nós já estamos aqui em ritmo de Brasileirão, digamos assim, desculpe, para podermos ver como é que vai andar o nosso Palmeiras nesse ano. Estamos aqui numa expectativa bárbara, né, gente? Principalmente pela chegada do nosso novo comandante, aquele que já nos deu tantas alegrias, principalmente quando nós começamos a lembrar que foi através de um trabalho brilhante que ele fez com o Palmeiras que nós conseguimos o nosso tão sonhado Enia. Estamos dizendo quem? Estamos falando sobre o nosso prezadíssimo treinador, o Cuca. Então nós estamos iniciando essa live, estamos vendo aqui uma série de pessoas já deixando aqui o seu recadinho, o Everson Francischetti, o Vardo Silva, o Marcos Juazeiro, tomara que o Cuca arme um esquema para o Borja fazer gols. Boa, hein, Macão? Eu também acho. Aliás, estamos torcendo muito para isso, né? O Alessandro Miranda, domingo começa a busca pela 10ª Avante Palestra. O nosso querido amigo Everson Francischetti também presente. O Wallace Berdejo, aquela nossa galera que são os famosos habituês das nossas lives, né? Mas isso é legal porque a gente vê que, independente dos nossos confrades que costumeiramente frequentam essas nossas lives, nós sempre estamos vendo a presença de novos integrantes do Porco Mestre. Mas vamos lá, Wallace Berdejo, tamo junto, professor. Iniciando domingo mais uma difícil caminhada rumo ao título brasileiro. Avante Palestra. O grande Geandre Ursi, grande Geandre, boa noite.
Vamos, Verdão. Nelson Bertolino. Boa noite, mestre Márcio. Aqui em Mogi Guaçu, a belíssima Mogi Guaçu, a luz está muito bonita. Noite de lua cheia. Então nós estamos vendo que o Porco Mestre costumeiramente tem se dado muito bem nesses nossos encontros, não só no que diz respeito às nossas lives, mas principalmente ao nosso cotidiano, não é, gente? Então, por exemplo, quem de nós não dá sempre um pitacozinho lá no nosso fórum? Eu acho que já se tornou tão tradicional essas nossas visitas no nosso fórum, que independente de qualquer coisa, quando nós abrimos o nosso computador ou o nosso celular e jogamos lá para o Facebook, uma das primeiras coisas que nós fazemos tem sido abrir a página do Porco Mestre, para saber das novidades, né? E muitas vezes nós também estamos trazendo boas novidades. Então, tá muito legal esse equilíbrio que nós estamos vivendo no nosso fórum. E isso graças a vocês, evidentemente, porque se não fosse a presença de vocês, a participação de vocês no nosso fórum, as coisas seriam muito mais complicadas. Então hoje o fórum, aliás, nós andamos comentando esses dias aí, que nós estamos beirando os 6.000 membros. E a Adriana, que tem tomado conta dessa coisa de estar colocando os membros novos no fórum, ela tem tido muito cuidado, pessoal. Confesso que muito mais do que eu e o meu filho João Neto tínhamos até então. Ela faz uma triagem assim, passa um pente fino muito severo, digamos assim, em cada um daqueles membros que estão solicitando a possibilidade de se tornar um membro do Porco Mestre. Por que ela faz isso? É uma pessoa que é integrada a essa coisa, esse serviço burocrático difícil. Ela ocupou cargos aí complicados ao longo de toda a vida dela, em grandes empresas, e ela cuidou disso com toda a categoria. Então, nós colocamos isso nas mãos dela. A Adriana hoje é a grande contratação do Porco Mestre. Graças a Deus, hoje ela faz parte dessa família como moderadora e coordenadora. E aí eu estou muito tranquilo. Confesso que eu fiquei até meio vagal, digamos assim, confiando plenamente no trabalho dela. Tiago Souza, boa noite, Tiago. Também estamos firmes e fortes. Então hoje, pessoal, a gente resolveu fazer essa live nesta quinta-feira. Nós havíamos até comentado que entraríamos no ar por volta de 8h30, mais ou menos, mas a gente também tem algumas atividades profissionais que não permitem, às vezes, que nós possamos chegar a tempo para fazer tudo isso. Mas essa meia horinha, peço aqui publicamente desculpas a todos vocês, mas estamos aqui firmes e fortes. Então, olha lá, o Everson Francischetti. Pois é, hoje na entrevista do Tietê, vimos que realmente o esquema 4-1-4-1 estava mesmo acabando com o futebol dos nossos jogadores. Ele disse que não estava jogando com tranquilidade, né? E que o Eduardo Batista, me desculpe aí então, Francischetti, eu nem posso aumentar o seu comentário, porque nós já dissemos reiteradas vezes que quando nós abrimos essas mensagens, quando ela passa de 4, 5 linhas, se a gente colocar lá no famoso ver mais, corre toda a sequência de participações e aí a gente perde a sequência. Então, eu acho que foi legal você colocar isso aí, porque eu também cá tenho minhas dúvidas a respeito do Tietê, um jogador brilhante, uma das nossas grandes aquisições e um dos nossos talentos. O Palmeiras brilhou no ano de 2016 na conquista do Enia, campeonato, principalmente por conta desse futebol de fino trato que o Tietê tem como meio-campista. Na oportunidade nós tínhamos algumas coisas diferentes, o Moisés estava bem, o próprio Cuca, que tem um esquema muito mais aguerrido, ele gosta de jogar o time para frente. Então, o Tietê pôde se apresentar de uma outra forma. A gente não está aqui, evidentemente, pessoal,
para criticar o trabalho do treinador que acabou de sair, né? O Eduardo Batista. Muito pelo contrário. Eu acho que ele tentou de todas as formas fazer um bom trabalho, mas infelizmente às vezes as coisas não caminham bem. Mas de qualquer forma, valeu. E nós temos agora a satisfação, o prazer, a alegria de termos de volta no nosso meio o Cuca, né? Que é um treinador que tem uma estrutura bacana, uma filosofia de trabalho maravilhosa, ele tem a sina de vencedor. Então o Palmeiras começa a ganhar muito mais a partir desse momento. E claro, nós todos nesse domingo estamos aí extremamente felizes e contando com uma belíssima apresentação do nosso time. Claro que nós não seríamos tão ingênuos, né, pessoal, de achar que neste domingo todas as coisas estariam resolvidas por conta da chegada do Cuca. Existe aí um longo caminho a ser percorrido. Então, as peças novas que ele agora está trabalhando estarão também se adequando ao seu método de trabalho. Felizmente, os jogadores que chegaram quando o Cuca não estava no Palmeiras são nomes de peso. Então ele vai ter, como ele já andou dizendo em algumas entrevistas, né, a satisfação de trabalhar com um elenco muito forte, um elenco qualificado. E aí só nos resta esperar bons resultados, não é verdade? Então, olha lá, Nelson Bertolino, ansioso pelo início do Brasileirão. Avante palestra. Isso mesmo, né, Nelson? Renato Barilari também nos assistindo, o grande Rubinho Mota. Quem é Danilo Avelar, esse lateral que o Palmeiras está tentando contratar? Confesso, pessoal, que eu também não tenho pleno conhecimento a respeito do Danilo Avelar. E eu, pelas entrevistas que eu tive a oportunidade de ver, porque todos nós estamos ligadíssimos, né, gente? Em tudo aquilo que está acontecendo no Palmeiras, as entrevistas do Matos, do Cuca, da nossa alta cúpula diretiva, do próprio pessoal da Crefisa, que também está engrandecendo muito o trabalho do Palmeiras. Então, confesso que eu também não tenho muitas informações a respeito dele, mas devo acreditar que se trata de um excelente jogador, porque não é à toa que ele está sendo visado para uma possível contratação. Caso isso ocorra, tenho certeza que ele virá brilhantar muito mais a nossa equipe e trazer um resultado positivo, principalmente ali naquele lado esquerdo. Nós temos ótimos jogadores. Se nós pensarmos aí friamente, o Zé Roberto, ele andou virando o fio nos últimos tempos, mas também por conta parece que ele também estava meio embarcado nesse sistema 4-1-4-1, que me parece que ele não estava muito à vontade. O próprio Egídio, que foi considerado no bicampeonato do Cruzeiro como o melhor lateral esquerdo do Brasil, que tem um fino trato na bola, também parece que teve alguns problemas. E nos últimos dias, ou nessa última partida em especial, tentou-se a figura do Michel Bastos ali. Ele que parece que iniciou sua carreira jogando na lateral esquerda. Então, nós ficamos assim na expectativa que tudo poderia ocorrer para o bem. Mas aí nós estamos vendo o Cuca já arrumando essa equipe, né, traçando planos para uma equipe que deva se apresentar nesse brasileiro. O Lucas até me mandou, ele que faz todo o trabalho de retaguarda, de redação da gente, que diz o seguinte: o Cuca treina com 11 jogadores na linha e deixa dúvida no ataque do Palmeiras. Em entrevista coletiva, né, inclusive o Tietê, como já foi dito, brincou com enigmas do treinador. Vamos deixar assim porque ano passado deu certo. Né? Então o Cuca, ele traçou mais ou menos um time que me permitam até dizer como o Lucas me passou: Praz, Jean, Mina, Dracena e Zé Roberto. É uma defesa tradicional que ele confia muito, não é, pessoal? Depois ele colocou como sugestão, já que ele está em fase de treinamento e algumas experiências, né, o meio de campo ele colocou Felipe Melo e Tietê. Então, um meio de campo respeitável. Parece que tem tudo para nos agradar, porque são dois belíssimos jogadores.
nenhum comentário contra eles. Devo acreditar que eles são quase que unanimidade na nossa torcida. Concordam, gente? O ataque ele andou mexendo em algumas peças. Por exemplo, lá direito, ele colocou o William revezando ou trocando com o Roger Guedes. Né? Então são duas opções que ele vai usar nessa direita aí. Não sei como é que ele deve sair jogando. O meio de campo ele também já fixou a posição dele. Ele colocou o Guerra, que é o articulador, é o homem que pensa, né? Digamos assim. É o cérebro da equipe que pensa como é que esse ataque funciona. E o Guerra, convenhamos, joga um bolão, pessoal. Eu sou fã de carteirinha do Guerra, um belíssimo jogador. E tenho certeza que ele vai dar certo. Esse brasileiro, ele vai ser brilhante, se Deus quiser. Do lado esquerdo, o grande Dudu, que eu ainda tenho como o melhor jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, né, que só nos dá alegria, inclusive nas suas entrevistas, quando ele vive dizendo, pessoal, que ele pretende encerrar a carreira dele no Palmeiras. Então, ponto para ele. E é um jogador que dispensa comentários, né? Ele nas mãos do Cuca rende muito. Se ele começar a jogar aquela bola que ele jogou nos melhores momentos de 2016, sucesso garantido, né? E lá no ataque, pessoal, o Cuca também colocou, em cada momento, ele revezou, sai, entra, o Borja, que deve ser o titular, junto com o William, e depois entrou o William. O William também que tem sido uma grata surpresa pelo belíssimo futebol apresentado e pelos gols que ele tem feito pelo Palmeiras, né? Então parece que o time anda bem servido com tudo isso que nós estamos vendo. Esperamos que possa dar bons resultados. Confiamos plenamente no trabalho do nosso treinador, que é um cara seríssimo, né, gente? É um cara que já deu para perceber que não tem muito oba-oba com ele. Apesar de ele ter sido boleiro, tem lá seus momentos de brincadeiras, mas nós notamos que o Cuca é um cara que pensa e age de uma forma muito séria. E aí ele tem a possibilidade de chegar em cada um dos nossos boleiros, né, que é o termo usado por eles, dos nossos jogadores, e conversar sério. E se necessário, chamá-los na gíria do futebol, chamá-los na chincha. Ele é o Cuca, e aí existe um respeito grande pelas atitudes que ele toma naturalmente enquanto treinador de futebol. E graças a Deus, hoje nós temos o prazer e a satisfação em tê-lo de volta, né, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, pessoal, algumas coisas aqui que estão ocorrendo. Vamos lá. Continuamos vendo os nossos confrades participando da nossa live. O Carlos Alberto Bastos, olha lá. E aí, gostaram da contratação do Cuca? É uma pergunta que ele fez, e se alguém quiser responder, tá aí. Dedo no teclado e manda bala, pessoal. A live é para isso, para a gente ficar trocando informações, ideias, né? Então eu acho que da minha parte, sem dúvida nenhuma, uma belíssima contratação. Thiago Souza, olha lá. Professor, você acha que o Cuca vai ter muito trabalho para modelar, né, o time? O seu esquema vai ser mais fácil devido ele conhecer os jogadores e os jogadores conhecê-lo? É o que eu acabei de dizer, não é, pessoal? Então, por exemplo, o Cuca trabalhou um ano todo com a gente e levantou um campeonato, Thiago. E de repente isso tudo é ponto positivo para nós, porque além do conhecimento que ele tem, da forma dele trabalhar, ele tem uma filosofia, uma pedagogia, digamos assim, né? Ele é uma psicologia de tratamento junto ao nosso plantel que é maravilhoso em todos os sentidos. Então eu devo acreditar que vai ser muito bom, principalmente aqueles jogadores que tiveram já trabalhado ou já trabalharam com ele no ano de 2016. Então tudo isso vai facilitar o trabalho do Cuca, não é? Uma aguinha sempre vai bem, né, pessoal? Porque apesar, repito o que eu tenho dito ao longo de todas essas nossas lives, apesar de nós estarmos vivendo já essa mudança de temperatura, o clima começa a ficar mais ameno, não se esqueçam que eu estou falando da quentíssima Ribeirão Preto,
E eu ainda dependo muito do meu companheiro aqui, meu ar-condicionado. E aí, evidentemente, o ar seca. E se eu não contar com a presença da minha aguinha, o bicho pega, né? Mas eu vou falar alguma coisa, pessoal. Então vamos ver o Francisquete. Teremos uma sequência de 5 jogos complicados. Opa, legal, Francisquete, olha lá. Vamos ter paciência com o treinador. Isso mesmo, Francisquete. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente não pode achar que nós vamos ser o bambambam do pedaço. Vamos entrar rasgando e ganhando tudo quanto é jogo. Domingo, por exemplo, deixa eu dizer meu placar, porque já está lá no bolão. Aliás, gostaria de lembrá-los que o bolão está no ar, hein? Coloquei o bolão hoje à tarde e já está estourando de gente participando. A Adriana está lá quebrando a cabeça com o nosso bolão. E eu coloquei lá, abri o bolão colocando 3-1. Daí eu pensei, caramba, gente, acho que eu exagerei na dose. Mas isso é o amor que a gente tem no nosso time, a confiança. Mas eu também não posso achar que o Palmeiras tem que ganhar de todo mundo e fácil. Pode ter certeza, ou podem ter certeza, gente, que o Vasco, apesar de tudo, será um adversário dificílimo. Não pense que nós vamos entrar por estarmos na nossa arena praticamente com uma torcida só. A nossa torcida é maioria, evidentemente. O time agora com um novo treinador, um novo oxigênio, nós vamos arrebentar. Opa, oxalá isso aconteça. Estou torcendo para que isso aconteça. Mas eu também não preferiria o Palmeiras um time muito mais equilibrado em todas as suas linhas e apresentações, pessoal. Porque é muito ruim um time que começa explodindo e daí na virada do meio do primeiro turno, o time começa a virar o fio. É o que nós temos visto durante todo esse tempo. Então eu prefiro que o Palmeiras mantenha uma linha. A gente tem algumas coisas que nos deixam chateados, porque acima de tudo nós somos palmeirenses. E nós andamos assistindo tudo quanto é programa esportivo. Principalmente eu, na função de mediador, de coordenador, do âncora aqui da nossa live. Eu tenho uma responsabilidade muito grande diante de cada um de vocês. E eu preciso assistir o que esse pessoal anda dizendo. E a rigor, a crônica esportiva, ela é meio cruel, ela é meio carrasca com o Palmeiras. Então nós vimos, por exemplo, durante essa semana, eles já estão colocando o Flamengo como campeão brasileiro. Então, eu acho até que é bom, viu, gente? Pelo menos a gente não fica em evidência e aí fica todo mundo achando que o Palmeiras é o time a ser batido. Vamos entrar com humildade, quietinho, comendo pelas beiradas, e aí a gente pode fazer uma bela campanha. A única coisa que me deixou aí meio preocupado, veja bem, todos nós sabemos, claro, que o Campeonato Brasileiro, como qualquer campeonato, que é um campeonato longo, vai terminar só lá no fim do ano, serão jogos de ida e volta. Fatalmente, jogamos com o Vasco aqui abrindo o campeonato. O último jogo do Palmeiras no Brasileirão 2017 será lá no Rio de Janeiro contra o Vasco. Mas tem um detalhezinho aí que me deixou meio com a pulga atrás da orelha, pessoal. E eu tenho que comentar com vocês, que são palmeirenses e tem equilíbrio também na forma de agir e pensar. Vocês notaram que ao Flamengo foi dado, sei lá de que forma eles fizeram essa tabela, me parece que o Flamengo tem 5 ou 6 jogos dentro de casa. Mas depois ele vai ter que jogar fora. Mas espera aí, gente, tem um probleminha aí que a gente tem que pensar. O Campeonato Brasileiro, o time que acumular mais pontos, dificilmente ele acaba caindo. E o Flamengo, a eles parece que estão dando a oportunidade dele acumular pontos. E aí ele dispara na tabela, fica um pererê. Então, eu acho que isso, nesse aspecto, houve uma grande injustiça por parte da CBF, e o pessoal lá do Rio de Janeiro que estão querendo fazer coisa que não foi legal, né, pessoal? Tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Aliás, quem quer ser campeão, gente, não tem que ter medo de adversário, de campo, de torcida. Nós temos que ir para frente. Quem tem que ser campeão, vai ser campeão. E a gente bota bota muita fé no nosso Palmeiras. É isso que a gente tem que comentar com vocês. Carlos Alberto Bastos, olha lá. Dizem que os jogadores não estavam afim do Eduardo Batista no Palmeiras.
algumas mudanças não agradaram os nossos jogadores. O Tietê, o Dudu, o Borja e outros. É verdade, né, gente? Infelizmente, nós tivemos aí esse problema. O plantel, de toda forma, parece que andou reclamando algumas coisas. E boleiro é um bicho meio complicado, né, pessoal? Quando eu digo boleiro, eu estou falando de jogador de futebol. Quando eles não têm muito agrado, principalmente com o seu treinador, as coisas se tornam difíceis. Carlos Alberto Bastos, nos pergunta: o que você achou da nova camisa do Palmeiras? Pessoal, tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que a gente acaba acostumando, porque qualquer que seja a camisa do Palmeiras, nós como palmeirenses vamos sempre achar maravilhosa, vamos amar, né, imensamente o nosso manto. Mas eu acho que se você começar a fazer um levantamento de algumas camisas que já andaram rolando por aí, essa camisa, me parece que as listras, né, que foram colocadas de forma vertical, me parece que é um verde mais escuro. Confesso que eu não vi ainda de perto. Grande parte de vocês já devem ter visto. Mas nos dá a falsa impressão que são listas pretas. Claro que não deve ser, ou deve ser aquele verde bem escuro, que nos dá a falsa impressão de uma camisa que o nosso arquirrival lá de Itaquera já usou. Uma camisa com esse designer. Só que a deles, evidentemente, era branca, com as listras como essa, negras, pretas, né? Então eu acho que a Adidas talvez tenha perdido uma grande oportunidade de fazer um design diferente, né, pessoal? Claro que a gente vamos com tudo, é a nossa camisa, nós vamos dizer sempre que ela é muito mais bonita que as outras, mas eu particularmente tenho essa ressalva, se me permitem, tá bom, gente? Acho que a gente poderia, sei lá, o Márcio que está dizendo isso. Quem sou eu? Primeiro que eu não sou nenhum figurinista, eu sou um torcedor ferrenho, como todos vocês, da Sociedade Esportiva Palmeiras, não é? Então vamos lá, o Kleber Bezerra da Silva também diz alguma coisa. Alguma novidade sobre a troca do Marques pelo Lucas Romero? Olha, não estou sabendo não, mas para mim isso é uma grande balela. Isso é um grande boato. Né? Aliás, nós não estamos nem trocando 6 por meia dúzia. Eu acho que esse rapaz citado, esse paraguaio, não dá para encarar, né, pessoal? Os gols, o que tem acontecido com ele, respeitamos. Mas eu acho um jogador extremamente frágil, fraco. Não cabe no Palmeiras. Por favor, que isso seja uma grande piada, nem uma grande mentira. Né? Então, pelo amor de Deus, espero que essa notícia morra aqui. Porque se realmente algo como essa notícia se confirmar, vai dar bolo, eu acho. Né? William Marques, noite, professor. Abraço, William Marques, de Serrana, nossa queridíssima cidade de Serrana, né? Terra de tantos amigos e que a gente continua tendo um imenso prazer de colocá-los aqui junto a nós. Aliás, eu já disse várias vezes, o nosso redator, a pessoa que organiza tudo isso aqui, o meu filho Lucas, ele trabalha em Serrana, né? Então a gente também tem um grande carinho por Serrana. Lá no Zé da Costa. Zé Costa, né, Lucas? Carlos Alberto Bastos. Agora temos comando no banco de reservas. Seja bem-vindo, Cuca, e sua comissão técnica. Tiago Souza, belíssima caneca, professor. A gente depois vai falar sobre essa caneca, tá? Carlos Alberto Bastos. A imprensa de Minas está noticiando que está tudo certo a troca entre Palmeiras e Marias. Lucas Romero por Rafael Marques. Não estou entendendo isso aqui vindo de Minas, né? Então esse Lucas Romero eu andei chutando longe aqui, hein? Esse Lucas Romero depois me manda aí o time, porque eu estava até achando que era o Romero de lá do time da ex-marginal sem número. Não desculpe, hein, gente? Eu estava assustadíssimo. Gente, mas é o tipo da situação que nós estamos começando um campeonato brasileiro e algumas trocas, evidentemente, começam a ocorrer nessa época, né? Ronaldo Zácaro também nos assistindo. Obrigado, Ronaldo. Alael Santos, Márcio. Na realidade, o Flamengo terá 6 jogos em casa, sendo 5 ele mandando, e o próximo, se não me engano, já é contra o Botafogo.
mas tudo lá no Rio de Janeiro. Foi o que a gente acabou de dizer, né, pessoal? Nos assusta a ideia de que eles tenham tido essa possibilidade de fazer tanto jogo ou tantos jogos na sua sede, dentro do Rio de Janeiro. Não importa se é no Maracanã, no campo do Botafogo, no campo do Vasco, é no Rio de Janeiro. Sabemos, temos consciência que o time tem uma enorme torcida em todo o Brasil, mas evidentemente no Rio de Janeiro é o ninho deles, né? E lá as coisas ficam mais complicadas. Então, parece que houve alguma coisa aí dando possibilidades maiores a eles. O Everson Francischetti, alguns críticos do futebol também disseram que a tabela foi feita para o Flamengo ganhar o título. Mas nós iremos ficar de olho. E como iremos, né, Francischetti? Então, o Carlos Alberto Bastos, olha lá, professor, é um verde mais escuro sim. Oh, obrigado, hein, Carlos, é isso que eu queria ouvir. Mas a Adidas pecou no designer. Tirar o nosso escudo não ficou legal. Avante, Palmeiras. Esse escudo aqui, pessoal, ele não pode sair da nossa camisa, né? Eu acho que a modernidade é legal, para você colocar numa segunda, terceira camisa, como está estampado nessa nova camisa. Tudo bem, o mundo anda, a fila anda, as coisas evoluem, né? Os designers fazem coisas bacanas, mas eu acho que algumas coisas são imortais. Pelo menos a minha ideia é essa, pessoal. E esse nosso escudo aqui é algo imortal. É algo que nós jamais vamos deixá-lo de lado. Ele é o coração da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Eu acho que, então, de minha parte, eu também gostaria muito que esse escudo se mantivesse na camisa. Carlos Alberto Bastos. Obrigado, hein, Carlos? Quando ele falou do jogador, é do Cruzeiro. Aí, pronto. Por isso que é legal a gente fazer essas lives, porque nem sempre a gente tem essas notícias de bate-pronto. E aí a nossa turma está ligadíssima e nos ajudam. Obrigado, hein? Ronaldo Zácaro, salve, mestre. Ansioso também com a reestreia, principalmente do Cuca, e a estreia do nosso Palmeiras, não é? Eudes da Costa nos assistindo. Obrigado, Eudes. Eudes, boa noite a todos. O Cuca voltou feliz da vida. Obrigado, Eudes. Parceirão também, amigo da gente, que a gente tem muito prazer de vez em quando bater um papo fora das nossas, do nosso vídeo, né? Ele acabou se tornando um bom amigo de nós. O Marquinhos PG, temos elenco para competir de igual para igual, independente se for dentro ou fora, né? Ou fora de casa. Vamos, Palmeiras, com o comando vamos arrebentar, com o Cuca no comando. Então é isso mesmo. Nós também achamos que as coisas só podem melhorar agora nas mãos de um novo treinador, um treinador extremamente competente, capaz. Então vamos falar algumas coisas aí que o Lucas nos passou, olha lá. O Tietê, algumas notícias, porque hoje nós estamos batendo uma bola aqui com vocês, tá? O Tietê fala sobre antiga função e diz, prefiro jogar de maneira que o Cuca joga. O volante, então, comentou, gente, a mudança na comissão técnica, né? E agradece Eduardo Batista, mas revela preferência pelo estilo do atual comandante, ou seja, o Cuca, com quem foi campeão no ano de 2016. O Tietê, inclusive, na notícia, diz que avisou Eduardo Batista sobre não estar à vontade em campo. Legal, né, pessoal? Nós notamos que o Tietê, que é um cidadão alegre, descontraído, um jogador que, acima de tudo, é uma pessoa do bem, ele não estava se sentindo à vontade. Tanto é que ele confessa na notícia que ele mesmo pediu para o Eduardo Batista ver a possibilidade de mudar o esquema para ele como volante. Então eu tenho certeza que o futebol dele vai fluir novamente, vai voltar a crescer, né? Então, olha lá, outra notícia, perto do fim de contrato com o Palmeiras, o goleiro Fábio acaba de ser emprestado ao São Bento. Com vínculo até o fim de agosto, o arqueiro de 27 anos irá jogar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo time de Sorocaba. O goleiro não deve ter contrato renovado com o Verdão.
agradecemos tudo o que ele fez, acreditamos muito nas possibilidades dele como goleiro, mas parece que não deu certo, né, pessoal? Infelizmente, ele quebrou a escrita da nossa história de grandes goleiros, e que ele seja feliz na vida dele, na carreira dele, porque é um rapaz muito bom, de boa índole. Então vá com Deus, Fábio. Obrigado por tudo. O Palmeiras que acaba de contratar um antigo preparador de goleiros para ser coordenador. Everton Isopo, o Palha, já havia trabalhado recentemente na academia de futebol na companhia do técnico Gilson Kleina e agora retorna ao clube para chefiar aquela área. É uma responsabilidade muito grande, nos lembremos disso, né, pessoal? Ninguém sabe o trabalho de uma equipe de preparação dos nossos goleiros. Eles têm um treinamento 4 vezes mais pesado que qualquer atleta. É um absurdo o como eles são exigidos ou quanto eles são exigidos nos seus treinamentos, no dia a dia. Porque é uma função delicadíssima, a de goleiro. E ali não pode errar. E o goleiro tem uma série de histórias sobre eles que a gente acaba até concordando. Diz que a posição é tão ruim que até onde eles ficam nem grama nasce. E o goleiro tem aquela coisa de jogar bem 89 minutos. Se ele tiver uma falha, pronto, ele já é considerado o pior do time. Então é dura essa condição ou essa posição. Olha aí você que tem um filho ou quer se tornar goleiro, cuidado, hein? O Alexandro, uma outra notícia, agradece o Palmeiras após acertar sua ida para o Coritiba. Devo acreditar que todos vocês já devem ter visto essa notícia. O nosso querido Alexandro, Alec Gol, né? Que também nos deu muitas alegrias, era um cara formador de elenco, um cara que ajudou muito na preparação, no vestiário, um cara que foi do bem realmente para o Palmeiras. Então, o atacante está dando adeus ao Verdão, desculpe, comemorando uma passagem vitoriosa pelo atual campeão brasileiro. É verdade, vitoriosa mesmo. Diz ele, cheguei como um atleta profissional e saio como mais um admirador desse clube que me abraçou. Então a gente não pode esquecer disso, que eu acho muito bacana, pessoal. Existem certos atletas que saem e deixam uma marca muito positiva. E o Alexandre é esse jogador. Nós tivemos o Cristaldo, tivemos alguns jogadores que saíram e nos deixaram assim boas lembranças. Deixamos aqueles que também deixaram péssimas lembranças. Mas, de qualquer forma, o Alexandre acho que sempre vai ser respeitado pela nossa torcida, como ele sempre nos respeitou. Uma outra notícia, o ídolo Ivair elogia o Borja e pede paciência com o atacante. Olha aí, pessoal, quem conhece, hein? Ivair, esse monstro de jogador, que foi um dos maiores ídolos, ou é um dos maiores ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras, está pedindo para que nós tenhamos calma com o garoto Borja. E a gente só tem que agradecer ao Ivair, porque é verdade, né, pessoal? O Borja está vivendo um período de adaptação e assim que o Cuca achar a posição dele, como ele achou, encaixou, vocês se lembram, o Gabriel Jesus no final do Brasileiro, ele que andava caindo pelas beiradas ali do campo, o Cuca o colocou como um homem finalizador, o ponta de lança. E aí ele achou o futebol dele e explodiu o futebol. Tanto é que ele acabou como titular da seleção brasileira, hoje está na Inglaterra também brilhando. Então eu acho que o Borja, também vai brilhar no Palmeiras. O Cuca vai saber colocar ele na posição exata e ele vai cansar de fazer gol e nós vamos ficar cheios de alegria, né, pessoal? Então é isso aí. Ex-atacante do Verdão, campeão da Libertadores de 99, diz que o colombiano, estamos falando aqui do Ivair, o maior investimento da história do clube, ainda precisa se adaptar ao futebol brasileiro. Então tem esse detalhe, né, pessoal? A gente não está podendo atropelar os fatos, porque o Borja, pessoal, ele está em período de adaptação, ele está vivendo num outro país. Tem jogador que se adapta de primeira, não é? Mas tem jogador que demora um tempinho. Mas o legal é que quando você vê, principalmente o Borja, a relação que ele tem com o restante do plantel, as entrevistas,
nós sentimos nele um olhar de alegria, sorriso, né? Então ele se encontra feliz. Isso ajuda muito. Então já ele vai estar totalmente integrado no Palmeiras e, claro, fazendo os gols que todos nós esperamos, né? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. O Carlos Alberto Bastos. Vamos lá, Carlão. A Adidas e o departamento de marketing do Palmeiras dizem que é uma homenagem à arrancada heróica do ano de 1942, quando o Palmeiras, né, estava vivendo um momento dramático na sua história, e aí a camisa dele teve mais ou menos esse designer, e o Palmeiras então renasceu e se tornou esse gigante que é até os dias de hoje e será de eterno, se Deus quiser. Legal, bem lembrado, valeu, viu? Isso que é gostoso a gente ouvir. Obrigado, Carlos Alberto. Leandro Mantovani, olha lá. Não entendo quanta tabela favorável ao Flamengo, pois os jogos do Flamengo nos clássicos, né, são feitos no Rio de Janeiro, como o Palmeiras joga seus clássicos em São Paulo. A diferença é que o Flamengo não tem estádio e, de qualquer forma, existe turno e retorno. Enfim, temos o melhor time da atualidade. Somos o atual campeão brasileiro e acredito no título. Vivo palestra. É um comentário bem feito, uma opinião pessoal, né, do nosso querido amigo, nosso confrade Leandro Mantovani. Muito obrigado, viu, Leandro? Matheus Silva, boa noite, Márcio. Boa noite, Mateusão. Abraço para você e toda a sua família. Então, mais algumas coisinhas a respeito do Palmeiras. Olha lá. Prevista e resposta a saída de Vitor Hugo, prevista e reposta, né? A saída do Vitor Hugo promete ser exceção no Palmeiras de Cuca. O Verdão trabalha para não perder nenhum outro atleta de sua base, principalmente entre os titulares. Mas outras negociações devem movimentar o elenco do campeão brasileiro. Então, pessoal, é aquela história. O time que está em evidência, como o Palmeiras, a qualquer momento ele pode estar vivendo essas situações. Então, por exemplo, o Vitor Hugo está indo embora, talvez não esteja vivendo um bom momento, mas é um patrimônio do Palmeiras. Nos deu tantas e tantas alegrias, né? Um jogador que acertou muito mais do que possa eventualmente ter errado, fez belíssimos gols, é um bom caráter, então a gente só deseja o bem para ele. E o Palmeiras repõe essas peças com esses atletas que ele anda trazendo, né? Aliás, que são comentados como jogadores de uma altíssima qualidade técnica. E para nós isso é muito bom. Pelo menos o Vitor Hugo vai ter a possibilidade de continuar apresentando o seu trabalho em uma outra equipe, para não ficar escondido, né, nos nossos vestiários e nos nossos centros de treinamentos. Que mais? Ele coloca aqui, fechando notícia de 8 horas atrás, Palmeiras e Vasco. Então, todos vocês devem estar vendo, né, pessoal, que a expectativa é muito grande em relação a esse jogo de domingo. Então, eu acredito que nesse momento nós já estejamos passando de 30 mil ingressos vendidos. Isso nos mostra a expectativa que os nossos torcedores, não só os avantes, mas a torcida em geral, de ver o nosso Palmeiras com essa nova cara, esse novo comandante. Isso nos enche de alegria. Então, é um dos motivos que a gente tem como para dizer do porquê o Palmeiras ter crescido tanto. Hoje nós temos uma belíssima casa, né, pessoal? Hoje o Palmeiras jogando na arena é outro Palmeiras. E a nossa torcida está presente. Hoje nós temos uma estrutura fantástica. Um patrocinador como ninguém no Brasil. Aliás, já estamos ouvindo falar um monte de besteira que, mas esse dinheiro, será que não é ilícito desse patrocinador? Ora, para com isso, pessoal. São os derrotistas. Então é um patrocínio sensacional. O nosso patrocínio master é o melhor do país. A marca Adidas da nossa camisa também nos proporciona uma renda maravilhosa, sem nos esquecermos, não é, pessoal, do quê? Do projeto Avante. O número de torcedores, sócio-torcedores do Palmeiras não para de crescer.
E isso traz o quê? Dividendos, renda. Os nossos cofres se mantêm equilibrados. As nossas dívidas são pagas de uma forma tranquila. Temos algumas preferências a respeito desse ou daquele diretor ou presidente. Existe uma ala que gosta do Paulo Nobre, outra que gosta do Gagliotti. Mas são dois excelentes homens de negócio que dirigem a Sociedade Esportiva Palmeiras como poucos presidentes de time. Então a gente espera que o Palmeiras possa se manter com esse equilíbrio, acima de tudo. Eudes da Costa, olha lá. O que o Eudes diz lá? Vamos lá, Eudes. O Vitor Hugo deu uma caída de rendimento, mas não deveria ter ficado no time. Vamos precisar de todos, temos muitos campeonatos para jogar. Parece que ele não gostou muito da saída ou da dispensa do Vitor Hugo. Rafael Mendes também já está nos assistindo. Obrigado, Rafael. Muito obrigado por você estar junto com a gente. Matheus Silva, bom para o Vitor Hugo, que terá uma experiência em uma das maiores escolas de zagueiros, que é a Itália. Ruim para nós. Espero que não seja ruim para nós, porque o Palmeiras hoje começa a mudar, inclusive, a característica da nossa defesa. Andamos tomando uns gols aí que não poderíamos tomar nessas últimas partidas, né? Principalmente de bolas aéreas, a nossa defesa é alta, então esperamos que o Cuca coloque ordem na casa. Aquilo que nós chamamos, tradicionalmente, é chamado pelos boleiros de cozinha. A nossa cozinha andou falhando. A cozinha o que é? A defesa. Então, o goleiro, os 4 zagueiros e agora os 2 volantes, tem uma missão árdua de guardar bem, né, a nossa meta contra essa avalanche de times que virão para cima de nós. E o nosso ataque funcionando para cutucar os caras lá na frente, né, pessoal? Então nós esperamos que esse time possa formar um todo, que o Cuca sabe fazer legal isso aí. Porque vocês notaram que nas entrevistas dele, ele tem dito que ele gosta de um time que ataca. Né? É um time que vai para cima, mas ele também exige que esses atacantes voltem para poder guarnecer o meio de campo e deixar a nossa defesa desafogada. Então é isso a diferenciação de um esquema de um técnico para o outro. E a hora que encaixar esse esquema do Cuca, sucesso, como foi no ano de 2016. Né? Vamos lá ver mais quem está aqui. Rafael Mendes, Márcio Araújo, lenda viva. Rafael Mendes sempre brincando com o Márcio Araújo, hein, Rafa? Anderson Antunes, boa noite. O Anderson Antunes está dizendo, Márcio Araújo joga 10, né? Ainda bem que nós também levamos as coisas meio que assim, num tom assim de leve, né? Para não deixar a nossa torcida tão tensa. Rafael Mendes, então, diz lá, o Márcio Araújo é o Tony Kroos do futebol do Flamengo, né? Que hoje ele já não é mais do Palmeiras. Ainda bem que ele está lá na Gávea, né, pessoal? Um jogador, digamos assim, trabalhador, batalhador, é um pedreiro da bola. Mas, convenhamos, não dá, né, pessoal? Eudes, Cuca agora vai colocar o Borja dentro do gol. E no jogo de domingo, 2-1 pro Verdão, 2 gols do maestro Borja. Boa, então, que legal. Já aí o Borja, o exército de seguidores dele começa, né, a aparecer. Pessoal, a gente andou falando aí ao longo da semana, e já tivemos alguns comentários em outras lives, que nós estamos montando um momento diferente na nossa live, que é um momento que nós chamamos de sarcófago. Sarcófago, como todos nós sabemos, né? Eu estou dizendo isso com um certo conhecimento, por ser historiador, era a urna funerária, principalmente dos faraós, né? E aí o sarcófago, a gente usa esse termo de uma forma tranquila, mas no aspecto de entretenimento, não de forma pejorativa, para dizer algumas coisas que ocorreram com o Palmeiras lá atrás. E o Lucas achou coisas ótimas para a gente. Então, por exemplo, o Palmeiras, pessoal, no ano de 2011, pela Copa do Brasil, 2011, não foi? Sempre 11 de maio. Veja bem lembrado, é que a gente coloca tudo que aconteceu no dia 11 de maio, porque hoje nós estamos no dia 11.
Então nós estamos voltando no tempo. Nós não estamos jogando datas de forma aleatória. Então tudo que a gente comenta aqui, lembra, no dia 11 de maio de 2011. Só para lembrar um pouquinho da notícia que a gente vai reviver com vocês. O Palmeiras tinha perdido lá em Curitiba a primeira partida, lá no campo deles, de 6-0. Olha que loucura, pessoal. Aliás, foi o João Neto, né, o outro moderador aqui do fórum, que esteve aqui em casa agora há pouco, e me lembrou disso. Então eu falei, vou comentar com a nossa turma. E aí, o Lucas me passa a notícia que no dia 11 de maio do ano de 2011, o Palmeiras jogou novamente no jogo de volta com o Curitiba e ganhou de 2-0. Dessa vez no estádio do Pacaembu. E o público pagante, olha que coisa, pessoal. A Copa era a Copa do Brasil. Olha a diferença do que é o Palmeiras hoje e o que era 2011, não é tanto tempo assim. Né? Sabe quantos torcedores estiveram assistindo essa partida lá no Pacaembu? 6.541 torcedores. Olha que coisa, pessoal. Hoje a gente não consegue ver nos jogos do Palmeiras menos de 25, 30, 35, 40 mil espectadores. Né? E nesse jogo lá, o Palmeiras jogou com a seguinte formação. Olha aí, vamos voltar no tempo. Túnel do tempo, moçada. Marcos, João Vitor, depois entrou o Patrick, Thiago Heleno, Danilo e Gabriel Silva. Chico, Márcio Araújo, olha ele aí. Marcos Assunção e Lincoln. Depois entrou o Tinga, o glorioso Tinga. O Kleber e o Wellington Paulista. Depois entrou o Adriano. O nosso técnico era o grande Luiz Felipe Scolari. Tá? Então, os gols foram marcados por quem? O Emerson marcou contra a 1 minuto do segundo tempo. E o Marcos Assunção, aos 20 minutos do segundo tempo, fez o gol dele. Provavelmente deve ter sido de falta. O homem para bater falta que era esse Marcos Assunção, né? Pois é, e tanto é que depois nós acabamos, em 2012, vocês todos se recordam, porque faz pouco tempo, né? Com o glorioso Betinho fazendo aquela raspada de cabeça lá no campo do Coritiba, quando nós empatamos de 1-1, nós vencemos e ganhamos aquela Copa do Brasil, né? Apesar de estarmos vivendo na época um momento nebuloso, cheio de complicações, o Palmeiras iria caminhando a passos largos, pensando em Série B, meu Deus do céu, né? 2000, vamos lá, no dia 11 de maio do ano de 2000, vamos voltar no túnel do tempo nessa nossa sessão sarcófago, pessoal. Oitavas de final, jogo da volta, olha aí, ó, o estádio, o nosso amado Palestra Itália. Quem não se lembra do Palestra, hein, gente? Quem de nós não foi lá e curtiu aquele nosso brilhante estádio, né? O Palestra Itália só nos traz boas lembranças. Tivemos momentos difíceis lá, mas ele era poesia pura, aquele estádio. Convenhamos. E o Palmeiras, nesse jogo, no ano de 2000, 11 de maio do ano de 2000, pela Libertadores, olha aí, gente, oitavas de final, jogo da volta, nós vencemos o Peñarol do Uruguai por 3-1, tá? Lá no nosso estádio, no glorioso Palestra Itália. E olha quem jogou no Palmeiras nesse jogo. Marcos, Neném, Argel, Aguinaldo, depois entrou o Ferrugem, depois entrou o Marcelo Ramos e o Júnior. Fernando, Rogério e Alex. Basílio, Pena, depois Tadei e Euler. O técnico era o senhor Luiz Felipe Scolari. Ah, mas senhor, 3-1, conta pra nós quem fez os gols aí. Vamos lá. O Neném fez aos 25 do primeiro tempo, o Marcelo Ramos, que era nosso centroavante, aos 45 do primeiro tempo, e o mesmo Marcelo Ramos fez aos 10 minutos do segundo tempo o terceiro gol, né? O jogo acabou indo para os pênaltis, né? E o resultado, o Palmeiras acabou vencendo nas cobranças de pênalti por 3-2, e os gols de pênalti quem fez foi o Marcelo Ramos, o Alex e o Rogério. E errou o pênalti quem? O nosso grande Euler. O Euler também que era fantástico, né, gente? Quantas alegrias o Euler nos deu. Era o filho do vento, como ele era chamado. Lembram-se pelo menos eu estou
Lembrando, junto aos nossos confrades, que puderam ou tiveram a oportunidade de ver aquele Palmeiras jogando, né? No dia 11 de maio do ano de 1974, olha aí o espiral, túnel do tempo, pessoal. O torneio, Libertadores também. Palmeiras 2, Jorge Wilstermann da Bolívia 0. O jogo foi válido pela primeira fase daquela Copa Libertadores. O estádio também foi lá ao Palestra Itália. E olha o público, gente. Olha o que era a Libertadores nessa época, pessoal. Olha o que é hoje e o que era nessa época. Você vai cair o queixo, hein? Escuta aí o público dessa partida. 1.345 torcedores. Repito, 1.345 torcedores. É brincadeira, né, pessoal? Não dá nem pra gente acreditar. A renda foi de 14.803 cruzeiros. Hoje é dinheiro de pinga, como diz o outro. Olha como é que jogou o Palmeiras nesse jogo, pessoal. Tonho, Eurico, João Carlos, Arouca e Zeca. Dudu, depois entrou o Julião e o De Roses. Edu, Careca, Zé Roberto, Ronaldo e Ney. Os gols foram marcados pelo Careca aos 45 do primeiro tempo e o Ney aos 31 do segundo tempo. Que coisa, hein, pessoal? É por isso que eu fiz questão de inaugurar para a nossa turma aqui essa sessão que nós chamamos de sarcófago, que é muito gostoso a gente voltar nesse túnel do tempo, nessa espiral, e podemos comentar um pouco sobre coisas do nosso Palmeiras, que a gente tanto gosta. E é legal, porque mesmo nos momentos mais difíceis, foi muito bacana e é gostoso a gente dizer isso e lembrar desses heróis que vestiram a nossa camisa e tantas alegrias deram à nossa torcida. Eu, evidentemente, por ser um decano aqui da turma, eu tive o prazer de assistir tantos desses jogos, porque eu acompanho o Palmeiras, né, desde sempre. Eu nasci palmeirense e, evidentemente, vou morrer palmeirense. Então, desde menininho, o meu velho pai já me levava ao campo, ao Palestra ou ao Pacaembu para ver o nosso Palmeiras. Então, eu tenho grandes lembranças desse time, né? Isso é muito gostoso. Seguindo lá, moçada, vamos ver se tem alguma notícia aqui, alguém que está falando alguma coisa aqui. Lisete Ório também nos assistindo. Ô, Lisete, obrigado, muito obrigado. Ufa! Oxe, até que vi uma mulher presente aí. Cadê a mulherada que está sempre presente no nosso fórum? E a Lisete também está nos assistindo aqui. Obrigado, viu, Lisete? Abraço para essa grande família Ório, que a gente admira muito. Principalmente você, sua irmã, a turma toda lá de Atibaia, tá? Abraço, Lisete. Ronaldo Zácaro. Jesus! Só salva uns dois aí, né? Mas Ronaldo, é que eu falei para você, de algum dos, não sei nem quem você tá, a quem você está atribuindo esse Jesus, né? Porque nós tivemos grandes equipes, o Palmeiras sempre foi brilhante. Aliás, o Palmeiras sempre teve times brilhantes na medida em que ele sempre colocou alguém em seleções brasileiras do passado, e em todas as seleções brasileiras que tornaram-se campeões mundiais, né, de futebol, tinha jogador do Palmeiras. Tem até uma lenda que diz que quando a seleção brasileira não tem ninguém do Palmeiras, ela não ganha um mundial, né? E é fato mesmo, não é lenda não, isso é fato. Pode pegar na linha do tempo aí, ver todos os mundiais que o Brasil passou, os que nós vencemos, né? Sempre teve um jogador do Palmeiras, e os que nós perdemos, não tinha jogador do Palmeiras, alguns deles, né? Então a gente tem que dar uma pensada nessas coisas, hein, gente? Opa, ninguém tá dando uma aqui de mandinar, mas é por aí, né? Vamos falar de alguma coisa de um outro Palmeiras, que no dia 11 de maio do ano de 1961, olha que bacana, moçada, Palmeiras 1, Independiente da Argentina 0, um jogo que foi pelas quartas de final, jogo da volta, e o Palmeiras acabou classificando-se para a semifinal, né? O local, estádio do Pacaembu, lá em São Paulo, ou aqui em São Paulo. O público pagante,
Opa, enchemos o campo, pessoal. Olha que bacana. 40.235 espectadores ou torcedores. Veja a diferença. Então aqui o Palmeiras estava trazendo muito mais gente. E claro, como comenta o Lucas, aqui já era quarta de final, né? Mas a Libertadores não tinha o brilho que tem hoje. Não podemos nos esquecer disso. A renda do jogo, desculpe, vamos lá, pessoal. Público, então, 40.235, uma renda de 4.727.850 cruzeiros novos, ou cruzeiros, não era novo ainda, não era o cruzeiro. Márcio, conta pra nós esse jogo aí, que foi mais de 40 mil pessoas. Quem é que jogava no nosso verde nessa época? Olha lá, moçada, presta atenção. O nosso arqueiro, conhecido de todos nós, hein? Brilhante em todos os aspectos. Aliás, baixinho, hein? Mas tinha uma colocação que ele não precisava ser alto. Foi um dos goleiros que melhor se colocou debaixo das traves. Por isso que ele foi notável e brilhante e abriu essa história de ser treinador de goleiro. Começou com ele essa história. Valdir de Moraes. Então o time foi composto por Valdir de Moraes, grande Djalma Santos, Valdemar Carabina, Geraldo Escoto, Aldemar e Zequinha, Gildo, Julinho Botelho, grande Julinho, Geraldo II, Chinesinho e Romeiro. O Romeiro também fazia falta como fazia o Flávio Conceição. Era fantástico. E sem esquecer, acho que cada jogador desse que eu citei, o Júlio Botelho uma vez foi jogar pela seleção brasileira. Ele foi um dos maiores ponta-direita que eu vi jogar no futebol brasileiro. E na época, ninguém mais, ninguém menos do que o Garrincha era o ponta-direita da seleção brasileira. E houve um jogo no Maracanã, lotadíssimo, contra a Inglaterra, que quando o serviço de som anunciou a escalação do time brasileiro e não disse o nome do Garrincha na ponta direita e sim do Júlio Botelho, o Maracanã caiu de tanta vaia. Rio de Janeiro, o reduto do Garrincha, né? Caiu. O Júlio Botelho aquele dia encantou, fez o Maracanã ficar de pé para aplaudi-lo com o seu futebol. Ele era fantástico, pessoal. Eu tive o prazer de ser vizinho dele, lá no glorioso bairro onde eu nasci, lá ali entre a Penha, Vila Aricanduva, né? O meu recanto, e o Júlio Botelho é dali. Então ele tinha um time ali que ele fundou, chamado Rio Branco, tinha o Palmeirinha, e o Júlio Botelho aos domingos jogava naqueles times, por amor que ele tinha na várzea de São Paulo. E jogava no Palmeiras, claro. Depois foi para a Fiorentina, arrebentou lá na Itália, voltou, ele saiu da Portuguesa dos Esportes, né? E o Julinho, então, teve uma carreira brilhante, pessoal. Tá? Um outro jogador dessa equipe aqui, que eu gosto sempre de citar, é o Chinesinho. O Chinesinho era um 10, pessoal, que a camisa que você jogasse para cima ele pegava, evidente que só de goleiro que não, ele arrebentava. Conta a história aqui em Ribeirão Preto, que uma vez o Comercial, lá por volta dos anos 66, me parece, o Comercial teve a sua melhor equipe e era o gigante do interior paulista, ganhava de todo mundo, tinha um belíssimo time. E aqui o Palmeiras vinha, mas o Palmeiras, pimba, castigava e ganhava todas. E um desses jogos, o Chinesinho veio com a equipe, claro, e o nosso lateral direito, 2 minutos de jogo, se machucou. Botaram o Chinesinho. E o Comercial tinha lá o Jair Bala, o Paulo Bim, que eram jogadores ótimos, fantásticos. O Chinesinho vestiu o time do Comercial todinho de anjo. Ele arrebentou lateral direito e ele era meia esquerda. Então tem histórias no futebol que a gente gosta, principalmente nós que somos mais velhos, de contar para vocês, pessoal. Que o Palmeiras não é só isso que é hoje. Ele tem uma história lá atrás. E coisas belíssimas aconteceram na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, eu me lembro que no dia que eu fiz minha primeira comunhão, olha aí, ó, isso era no século passado, pessoal. Eu assisti um jogo, uma final de um paulista, Palmeiras e Santos, no Pacaembu. O Santos arrebentava naquela época. Ele jogava Pelé e companhia. Nós ganhamos de 2-1 deles e nos tornamos campeões
paulista, né? E o Romero, aquele que eu falei que batia a falta, arrebentou. Também fez gol de falta, acabou com o jogo. Então, são histórias, pessoal. Aliás, na época áurea do Santos Futebol Clube, a gente cita porque é o time que tinha o Pelé e companhia. E a gente sabe disso e respeita. Nessa época, pergunte a qualquer torcedor mais antigo do Santos, ao próprio Pelé, aquela turma Mengalvio, Coutinho, enfim. Eles dizem que o grande tropeço que eles passavam na vida era enfrentar o Palmeiras. Porque o Palmeiras não adiantava, o Santos ganhava 2 campeonatos, o Palmeiras ganhava o 3º. O Palmeiras estava sempre trocando com o Santos esses canecos de campeão, né? Então foi muito legal nessa época, belíssimas partidas. Marcelo Oliveira Filho, Gustavo Comim, vamos lá voltar um pouquinho também, está nos assistindo? Vamos lá, obrigado Gustavo, obrigado, hein? Marcelo Oliveira Filho, ô professor, como queria ter visto esse Palmeiras, é verdade, hein Marcelão? Bruno Fiore também está nos assistindo, Pazinho nos assistindo, obrigado, hein? O Comim também, então é a nossa galera. O Eudes, olha lá, Márcio, nem conheci esses jogadores que você falou o nome aí. Pois é, pessoal. Às vezes a gente comenta algumas coisas do Palmeiras aqui e o que nos entristece é que tem gente que acha que a gente está aqui de paraquedista, sabe? Falando do Palmeiras hoje e a gente não sabe um pouquinho da história desse time. A gente aprendeu a amar esse time e sabe muito da história dele lá de trás. Hoje mesmo o João esteve aqui em casa, o meu filho que também é moderador, e alguém fez aquela pergunta imbecil para ele, vou até falar, um São Paulino, mas vocês não têm Mundial, ele falou, como é o nome do goleiro, ele é São Paulino, cara, como é o nome do goleiro do seu time? Não sei, eu falo, então cala a boca, tá? Porque eu respondo essa pergunta para gente inteligente, não é nem para torcedor, porque para mim você não faz parte desse hall de pessoas inteligentes, então vaza, área, né? Ô pessoal, essa história de não ter mundial, para com isso. Eu já nem ligo mais, né? Isso é uma grande besteira. Isso é recalque dos caras. Mas deixa pra lá. Deixa eles viver a vida deles, que nós vivemos a nossa. De qualquer forma, pessoal, eu acho legal a gente também fazer aqui uma citação que o Lucas nos passou, já que nós estamos prestando homenagens, contando um pouco de história do nosso Palmeiras. O Fábio Simonek, né? Que é o Fábio que nós falamos aí para vocês, que está deixando o Palmeiras, hoje é aniversário dele. Ele foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, onde começou aos 14 anos. Em 2012 foi promovido aos profissionais e se tornou o reserva do Bruno, dividindo o banco com Rafael Alemão após o empréstimo do Deola. Ele jogou de 2012 a 2015 no Palmeiras, 2016-17 Oeste de Itápolis, atualmente onde ele atua. Ele sofreu lá 33 gols, né? Então, no Palmeiras, 33 gols como goleiro do Palmeiras. Infelizmente, ele não manteve a escrita dos grandes goleiros que o Palmeiras teve. Mas que Deus o abençoe e que possa fazer com que ele possa seguir a sua vida profissional, porque tenho certeza que ele tem uma família, como diz o outro, para dar o sustento. E a gente nunca pode desejar o mal a essas pessoas. Então, ao profissional Fábio, parabéns pelo seu aniversário na data de hoje, tá? E sucesso na sua vida. Vamos lá. Almir Moraes Andrade, um meia esquerda que também jogou no Palmeiras em 97, não fez nenhum gol pelo Palmeiras e também está aniversariando no dia de hoje. Vamos lá, seguindo os aniversariantes do dia. José Amadeu Elvino, o Adãozinho. O Adãozinho, vocês se lembram daquela vez que o Palmeiras caiu? 2002, né, Lucas? 2002. Que aí ele voltou, nós tínhamos aquela rivalidade grande com o Sport, né? E o próprio Botafogo do Rio, quando nós fizemos aquela partida memorável lá em Pernambuco, e voltamos para a Série A. E o Adãozinho era o volante do time naquela época. Aliás, ele tinha sido até expulso naquele jogo e nós vencemos, né? Um meia volante, Adãozinho foi trazido já veterano, junto a uma leva de jogadores do São Caetano, pelo técnico, pega, lembra? Jair Pisserni, que também vinha do clube do ABC. Atuou na maioria das vezes como volante,
nos clubes pelos quais passou, como São Caetano e Palmeiras. Olha que bacana, pessoal. Ele fez 54 jogos pelo Palmeiras e marcou 4 gols. É um número insignificativo, ou insignificante, desculpe, mas ele era volante, né? Ele era um jogador pegador, um guerreiro, né, pessoal? Então, também tenho boas lembranças dele, principalmente quando eu volto no túnel do tempo, naquele time que voltou, que nós tínhamos ainda o glorioso Wagner Love como centroavante, o Palmeiras fazia gol, virávamos placar em cima de placar, andamos rodando por tudo quanto é praça por aí e ganhávamos todos os jogos. Então foi legal. O Sérgio Luiz Araújo, quem não se lembra do Serjão, hein, pessoal? O nosso grande goleiro Sérgio, que esteve na nossa meta no ano de 1993, quando nós saímos daquele sufoco, daquela falta de títulos, e o Palmeiras tornou-se campeão paulista novamente, sob o patrocínio de quem? Da Parmalat, né? Quando o Luxemburgo era o nosso técnico, que nós arrebentamos, pagamos toda a bronca que a gente teve daquela imitação que aquele cidadão que atendia pela alcunha de Viola fez no jogo anterior imitando porco. E aquilo foi a maior lição que o Luxemburgo passou no nosso vestiário para o nosso time, e nós nos enchemos de gás e nos tornamos campeões paulistas, né? Então o Sérgio era o nosso goleiro. Que bom falar do Sérgio, né? Sérgio Luiz de Araújo, grande Sérgio. Ou simplesmente Sérgio, claro. Ex-goleiro do Palmeiras, Vitória, Santos, Flamengo, Santo André, Bahia, Portuguesa, Itubiara e Sport Clube. Olha quanto time ele jogou, pessoal. Mas a época de sucesso na vida dele foi, claro, no Palmeiras, né, pessoal? Mas um grande cidadão, um cara do bem, bom caráter, jogou nesse monte de time, porque aquela história, ele saiu do Palmeiras, ele precisava da sequência na vida profissional dele. E em todos os times que ele jogou com categoria, maestria e com respeito e dignidade, né? Jogador do Palmeiras pela primeira vez no ano de 1992. Nossa, está pegando, hein, gente? O Sérgio teve 4 passagens pelo Verdão. Caramba, gente, 4 passagens. Olha que coisa maluca. Em poucas ocasiões, ele foi titular da equipe, tendo sido relegado quase sempre à reserva do Veloso e do Marcos, né? Até que eles chegaram, porque ele era o titular do Palmeiras. Contudo, no ano de 1993, graças a uma contusão do Veloso, o Sérgio entrou para a história como goleiro titular da nossa equipe do Palmeiras, né? E derrotou o Corinthians na final daquele memorável Campeonato Paulista de 1993, quebrando um jejum de 16 anos sem título nenhum. Ah, meu Deus, que alegria foi aquele título, né, gente? Quantas vezes eu chego aqui, vou lá no meu banco de dados, pego lá, tinha a fita em videocassete, depois passei para DVD, hoje a gente pode pegar pela internet, mas eu tenho isso guardadinho e de vez em quando, com muito prazer, eu coloco, assisto esse jogo inteirinho. Foi muito gostoso, né, pessoal? Eu acho que vocês também devem fazer isso, não é? Vamos ver aqui o que alguém está dizendo para nós aqui. Legal, vamos lá, eu chego lá. Eudes da Costa, Marcelo Oliveira Filho. Agora eu entendo o amor do meu avô pelo Palmeiras. Ele ensinou a amar a Sociedade Esportiva Palmeiras. É verdade, gente. O Davi Rogério, manda um beijo para Jéssica Garcia, palmeirense doida. Olha lá, Jéssica, o Davi tá te mandando um beijo. Eu só tô servindo aqui de interlocutor. Então, Jéssica, beijão para você em nome do Davi, tá? Participa da nossa live, hein? Não sei se ela é nem da nossa turma. Depois a Adriana dá uma olhada. Provavelmente sim. Davi Rogério, manda um beijo para ela. João Lucatelli também nos assistindo. Muito obrigado, João. Você também é presença marcante. Você também é, como nós poderíamos dizer, habituê do nosso fórum e das nossas lives, né? Então vamos falar, gente. Ocupei muito tempo de vocês. Só para lembrá-los que nós estamos encerrando nossa live.
Próximos jogos do Palmeiras. Brasileirão, já sabemos disso, hein? Tá lá o bolão no ar, hein, moçada? 14/5, domingo agora, hora 16, 4 da tarde. Palmeiras e Vasco da Gama, lá no nosso campo, no nosso céu, no nosso território, lá no Allianz, né, pessoal? Feliz de quem pode ir lá, já comprou seu ingresso, os ingressos, devo acreditar que amanhã estouram, tá? E o bolão tá no ar, hein, gente? Só gostaria de lembrá-los que tá lá, nós estamos já praticamente com 200 pessoas já fizeram suas apostas. Aliás, se me permite, eu gostaria de deixar um recado aqui que a Adriana me passou. Por favor, gente, se você não faz, não faça mesmo. Ou passe para as outras pessoas. O bolão é só o entretenimento. Não existe bens materiais, não tem o vil metal. Ninguém vai ganhar nada com isso. É a nossa alegria, nosso entretenimento. Mas nós temos organização, né, gente? Então, aceitamos um só palpite. Tem gente que às vezes nem por mal acaba palpitando, esquece, no sábado palpita outra vez. Se ele fizer isso, infelizmente, porque nós já avisamos muitas vezes, e ao abrir o bolão você vai ver que tem alguns comentários lá, né? Sobre o time que nós vamos jogar, quem irá transmitir. Já coloquei lá, esse jogo será transmitido pela Globo e pelo Premiere, né? 4 horas da tarde. Eu coloco lá o meu nome, do João, do Lucas, do Matheus, da Adriana. Então, pessoal, e coloco também que não pode 2 palpites. Não pode colocar comentários. Não coloquem comentários lá no bolão. Lá não é lugar para isso. Fica confuso, enche o espaço, fica péssimo. Se você não colocou o nome da sua cidade, por favor, você pode até, ao colocar lá, não colocou o placar, agora não dá mais tempo, porque não pode editar. Se você editar, mas eu editei para pôr o nome da cidade. Coloca no outro bolão, que agora o Palmeiras vai jogar muito. A cada 3, 4 dias nós estamos botando um bolão no ar. Então nos próximos, se você não botou nesse, coloca lá de que cidade você é. Porque a gente faz questão de dizer a cidade de cada um de vocês. Tá bom, gente? E quem já botou, legal. Então, sem palpite duplo, sem editar placar e sem colocar comentário no bolão. Ô, Márcio, você tá chato hoje. Eu não tô chato, pessoal. É que o Porco Mestre gosta só de ser organizado. Para você estar dentro de um esquema legal, tranquilo, né? Com pessoas que têm equilíbrio, como vocês todos são. Equilibrados, amigos de todos nós, tá bom? Então, outro jogo do Palmeiras, Copa do Brasil, pessoal, dia 17/5, quarta-feira, semana que vem, né, Lucas? Então, domingo nós jogamos contra o Vasco, já na quarta-feira, 15:10 da noite, nós vamos jogar contra o Internacional, pelas oitavas de final, o jogo de ida, daí nós vamos fazer lá em Porto Alegre, porque o primeiro jogo vai ser em casa, né, Lucas? Porque isso aí nós não escolhemos e nem o Inter foi privilegiado. Foi sorteio, né, pessoal? Mas se o Palmeiras tiver que ganhar aqui e lá, ele ganha de qualquer jeito. Torcemos para isso, né? Me desculpem, Renata Fã, tá? Então, o jogo também será lá no Allianz Parque. Então, quarta-feira, 17/5, contra o Inter, no Allianz. E pelo Brasileiro, outro jogo, 20/5. Não falei? Cada 3 dias o Palmeiras vai estar jogando. Quem estava com saudade do Palmeiras vai se extasiar. Nós vamos ver Palmeiras sempre, moçada. Olha que delícia. Então, sábado, 20/5, 19 horas. 7 horas da noite, pessoal. Chapecoense e Palmeiras, lá no campo da Chapecoense, na Arena Condá. Tá? Então, fique esperto, participe dos nossos bolões, entre sempre no nosso Porco Mestre, deixe lá seus comentários, estaremos sempre juntos com você. Por hora eu agradeço a atenção de cada um de vocês, nos desculpem se nós exageramos nos comentários, mas é que essa live hoje foi feita com esse objetivo, de falar de coisas que ocorreram no Palmeiras em outros tempos. No dia 11, voltamos no túnel do tempo na sessão que nós acabamos de criar, que nós chamamos de sarcófago, e dissemos algumas coisas sobre o nosso Palmeiras, tá?
Então deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Saúde, paz, prosperidade, segurança para você e cada um dos membros da sua família. Muita paz no coração. E domingo, se Deus quiser, após a partida contra o Vasco da Gama, nós estaremos nos encontrando aqui novamente, tá bom, galera? Já está feito o convite, hein? Na nossa live para falarmos sobre o Palmeiras, se Deus quiser, com uma grande vitória. João Henrique, boa noite. Tá chegando a hora. Boa. Obrigado, gente. Abraço, saúde para todos vocês. Tchau, tchau, João Henrique. Tchau, gente.